paz do Senhor Jesus, amados, amadas de Deus, que acompanha a nossa leitura anual aqui no nosso canal. Hoje aqui nós estamos fazendo a leitura do dia 6. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde nós vamos estar meditando nos capítulos 25, 26 e 27 do segundo livro das Crônicas e João 16. Amém? Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 25 do segundo livro das Crônicas, o reinado de Amazias de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeodã e era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que agradava a Deus o Senhor, mas não foi sincero. E logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado o seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos dele, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos, e nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Guerra contra os edomitas. Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima, das tribos de Judá e de Benjamim. Ele os organizou em grupos de 1.000 e de 100, segundo as famílias às que pertencia, e pôs debaixo do comando de oficiais. Era 300.000 homens, todos eram soldados corajosos, experiente, armado com lança e escudo. Além destes, Amazias contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas um profeta foi falar com Amazias e disse: Ó rei, não leve esses soldados, esses homens do reino do norte para, aleluia, esses soldados, pois o Senhor não está com esses homens do reino do norte. Mas se o Senhor achar que com ele os exércitos ficará mais forte, então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, pois ele tem poder para dar vitória ou derrota. Amazias perguntou: Mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei para que os soldados de Israel lutassem do meu lado? O profeta respondeu: O Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa, e eles foram embora, furioso com o povo de Judá. Amazias tomou coragem e foi com o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Dali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazia tinha mandou embora atacarem as cidades de Judá, que ficava entre Samaria e Bet-Horon. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazia voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos dele. Ele fez ídolos e os seus próprios deuses e os adorou, e queimou incenso a ele. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que disse o seguinte: porque o Senhor está adorando este Deus estrangeiro, que não puderam salvar o povo deles, mas não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor. Mas o rei o interrompeu, dizendo: Desde quando eu coloquei você como meu conselheiro, cale a boca, senão vou mandar matá-lo. O profeta se calou, mas antes disse: Eu sei que Deus decidiu destruir, pois o Senhor fez tudo isso
e não deu atenção ao meu conselho. Guerra contra Israel. Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeocás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Joás respondeu: uma vez, um espinheiro nos montes do Líbano mandou a seguinte mensagem para um servo: dê a sua filha em casamento para o meu filho. Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está todo orgulhoso. Alegre-se com a sua fama e fique em casa. Para que arranjar um problema que trará somente desgraça para você e para o seu povo? Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazia e o seu povo fosse preso pelos seus inimigos por terem adorado os deuses dos edomitas. Então o rei Joás saiu com seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Seme, na região de Judá. O exército de Amazia foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. Joás prendeu Amazias em Bet-Seme e levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade desde o portão de Efraim até o portão da esquina, um trecho de mais ou menos 200 metros. Ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio também levou, reféns, e voltou para Samaria. A morte do rei Amazias. Aleluia. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeocás. Todas as outras coisas que Amazia fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazia se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo. Por isso ele fugiu para a cidade de Laquins, mas os inimigos o seguiram até o matarem. O seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Capítulo 26 do segundo livro das Crônicas. O reinado de Uzias de Judá. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias. Ele tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que agrada ao Senhor, enquanto Zacarias viveu. Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gate, de Jaminha, de Asdod, e depois construiu cidades protegidas por muralhas, perto de Asdod e em outros lugares da região do Filisteu. Deus os ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbaal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e sua fama se espalhou até o Egito, e os edomitas lhe pagavam impostos. A fim de tornar mais forte as muralhas de Jerusalém, Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale e no lugar onde a muralha faz esquina. Construiu também torres de vigia nos campos e abriu uma porção de poços, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá.
Tinha também homens trabalhando nas plantações de uva e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias também tinha um exército de homens pronto para a guerra. Eles marchavam para a batalha em grupos organizados, de acordo com a lista que estavam os cuidados do escrivão Jeiel e do oficial Mazeias. O chefe desses dois homens era Anamias e um dos generais do rei. O exército era comandado por 2.700 chefes de família, todos eles soldados valentes. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estava à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou seus soldados com escudo, lanças, capacete, couraça, arcos e flechas, e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra de guerras que eram postas nas construções, máquinas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzia espalhou-se por toda parte. Ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzia ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. O grande sacerdote Azarias, de 80 sacerdotes corajosos, entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes e os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Sai deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no momento em que ele ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azaria e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, expulsaram imediatamente do templo. Ele mesmo tratou, aleluia, de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão, aleluia, era quem mandava no palácio e governava o país. Todas as outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. E o seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Capítulo 27 do segundo livro das Crônicas. O reinado de Jotão de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerua e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor, seguindo o exemplo de Uzia, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. O rei Jotão, que construiu o portão do norte do templo, ele também fez muitas construções, muitas muralhas da cidade, do bairro chamado Ofiel. Construiu cidade nas montanhas de Judá e fortalezas e correntes de, aleluia, e correntes de vigas nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata
e 1.000 toneladas de trigo, e 1.000 toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Judá. Ele se tornou rei aos 20 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acais ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura do dia 6, nos capítulos 25, 26 e 27 do segundo livro das Crônicas. Vamos meditar em João, capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse ainda: Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará um tempo em qualquer um que o matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhece nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. O trabalho do Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus continuou: Eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, aleluia, com o coração, mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando eu digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o auxiliador não virá. Aleluia, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que ele tem uma, aleluia, ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão mais me ver. Também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês e as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Tristeza e alegria. Jesus disse: Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, em pouco tempo vão me ver novamente. Alguns dos discípulos comentaram: O que será que ele quer dizer? Ele afirma: Daqui a pouco vocês não vão me ver, mas, porém, pouco depois vão me ver novamente. E disse também: É porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer a pergunta, disse: Eu afirmo que daqui a pouco vocês não me vê mais e por pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo pergunta uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar triste, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês.
Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria, e ninguém poderá tirar esta alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhe dará. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Vencendo o mundo. Jesus terminou dizendo: Eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. E agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: Agora sim o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: Então agora vocês crê? Pois chegou a hora de todos vocês serem espalhados, cada um para a sua própria casa. Assim vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estares unidos comigo, vocês tenham paz. Não no mundo. Aleluia. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem. Eu venci o mundo. E essa foi a nossa leitura do dia 6. Aleluia. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, em nome de Jesus.